Olá, bem-vindo. Vamos dar seguimento aqui agora na parte da física, estudo dos gases. No último edital, veio esse termo, estudo dos gases. Se você for procurar na literatura, algum livro aí de ensino médio, é mais fácil você encontrar o termo gases perfeitos, tá? Ou seja, é uma ciência que estuda o efeito, o fenômeno de transformação e comportamento do estado de um gás, considerando ele perfeito. Mais ou menos como se todos os gases se comportassem daquela forma, tá? Considerando uma equação geral que funciona para todos os gases que a gente engloba como gases perfeitos. Mas vamos lá. O que a gente precisa saber em relação ao estudo dos gases? Vamos considerar um recipiente fechado, tá? E dentro desse recipiente, nós temos um gás confinado. Bom, este recipiente, ele tem um espaço, ou seja, um volume, tá? Então, precisamos da grandeza volume para analisar o estado de um gás. Quando colocamos o gás aqui dentro, o gás começa a ocupar o espaço. E o gás tem uma propriedade muito interessante dele poder ser comprimido. Tá? Já viu o tamanho dos cilindros de gás natural para o carro, o gás veicular, o GNV, tem diversos tamanhos, Vamos supor um cilindro de 9 metros cúbicos. 9 metros cúbicos? Imagina uma caixa d'água de 1000 litros. Imagina 9 caixas d'água. Como é que o volume de 9 caixas d'água de 1000 litros, isso de gás cabe num cilindro que cabe na mala de um carro? Porque o gás, ele tem a propriedade de ser compressível. A gente pega então 9 caixas, d'água, desse volume de gás, referente a 9 caixas d'água, e ele é possível de ser todo comprimido para caber dentro de um recipiente de 9 metros cúbicos. A referência é de 9 metros cúbicos, mas o recipiente ele não tem 9 metros cúbicos. O recipiente é menor, mas o volume de gás que cabe ali, tá, é equivalente a 9 metros cúbicos de gás. 9 caixas d'água cheias de gás, tá? Então essa é uma propriedade. Mas quando você comprime, o gás ele fica todo apertado ali dentro. Então, ele tem a natureza de exercer força dentro do recipiente. Essa força que ele está exercendo, na verdade, a gente entende como pressão, tá? Ou seja, outro fator importante, que nós vamos estar sempre em contato no estudo dos gases, é a pressão com que ele está exercendo no recipiente, ou seja, a pressão do estado dele dentro do recipiente, ok? E um outro fator também muito importante é a temperatura. Para começar, tá? Então, essas são as 3 variáveis relacionadas ao estudo do gás: volume, pressão e temperatura. Tá bom? Bem, toda vez que a gente fala de grandezas, grandezas físicas, a gente tem que também estar ligado quais são as unidades que nós vamos trabalhar. Volume nós podemos medir de 2 formas básicas: litros e metro cúbico. Só que o sistema internacional manda que a gente utilize a unidade metro cúbico, tá? Porque é a exigência no sistema internacional. Pode ser que a questão traga em litros, não tem problema, mas se for citado na questão sistema internacional,
então a gente sabe que a abordagem para volume é metro cúbico. Ok? Pressão. A pressão no sistema internacional é em Pascal, tá? Minúsculo, o Azinho. E a temperatura, muito cuidado, porque a temperatura vai de contra aquilo que nós entendemos no nosso dia a dia. Temperatura no sistema internacional é em Kelvin, tá? Kelvin, dado o nosso, onde nós aprendemos lá no estudo da termometria, tá? Bom, pressão também é uma grandeza que tem diversas unidades. Tem bar, tem PSI, tem quilograma por centímetro quadrado, tem milímetro de mercúrio, tem mais o que? Tem libras por polegada quadrada, tem diversas unidades de pressão, né? Mas a padronizada pelo sistema internacional é Pascal, ok? Bom, seguindo o nosso estudo, então, esse gás aqui, ele pode sofrer, né, algumas alterações, tá? Em relação a essas 3 variáveis aqui, eu posso fazer um processo, tá, de alterar essas variáveis. Por exemplo, eu posso pegar esse recipiente aqui e começar a aquecê-lo. Posso fornecer calor para ele, então a sua temperatura vai aumentar. Também eu já expliquei lá na aula sobre temperaturas, né, escalas termométricas, que o que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Se eu estou dando mais calor, eu estou dando mais energia. Mais energia, as moléculas vão vibrar mais. Se as moléculas vibram mais, maior é a temperatura. Então eu estou mudando a temperatura. Como as moléculas estão vibrando mais, as moléculas elas vão colidir mais aqui com a parede, vão exercer maior força sobre a parede devido ao seu alto grau de agitação. Então, também vai aumentar a pressão. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Essa já é uma relação que você já tem que firmar desde já, tá? Se eu tenho aumento de temperatura, eu tenho aumento de pressão, ok? E vice-versa. Se eu aumentar a pressão, eu também aumento a temperatura, ok? Então, 2 grandezas relacionadas. Então, continuando, agora vamos esquecer um pouco esse aquecimento, tá? Então, eu já mostrei aqui que eu tenho possibilidades de mudar as variáveis, né? Aumentar a temperatura e aumenta a pressão consequentemente, ok? Vamos a um outro fator. Vamos supor que eu possa que eu tenha um êmbolo, uma tampa, mas ainda o meu recipiente está confinado. Eu tenho uma tampa e sobre essa tampa eu possa exercer uma força no sentido de compactar esse gás, ou seja, começar a reduzir o volume desse recipiente, né? Eu começo a amassá-lo, ok? Eu começo a descer a tampa, né? A tampa começa a progredir e começa a diminuir o espaço, tá? Do gás, ok? O volume em que esse gás está confinado, diminuindo esse volume, consequentemente, eu vou ter um aumento de pressão, tá? Eu estou fazendo uma força sobre ele, ok? Conforme eu for diminuindo aqui. Por quê? Porque eu tenho cada vez menos espaço para as moléculas, né, se deslocarem. Então, se eu tenho menos espaço, elas vão se colidir mais. Maior colisão, maior pressão, tá? Então, volume também é um fator que eu posso alterar e mudar o estado desse gás aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos lá não, deixa eu concluir aqui a relação, olha só. Então, na verdade, quando eu reduzo o volume, quando eu comprimo o gás, reduzindo o volume do recipiente, eu estou reduzindo o volume. Aí,
as moléculas vão ter maior colisão com as paredes, então maior colisão, maior pressão na parede, tá? Então veja bem, menor volume, maior pressão, tá? Eles são inversamente proporcionais. Lembrando que se eu aumentar a pressão, eu aumento também a temperatura, tá legal? Então, concluindo, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Da mesma forma que se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Porém, são inversamente proporcionais ao volume. Se eu diminuir o volume, né? Se eu pressionar aqui o gás nesse recipiente, eu estou diminuindo o volume. Só que eu estou pressionando. Pressionando aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Tá? Vamos pensar agora ao contrário. Vamos aumentar o recipiente. Vamos aumentar o volume do recipiente, ok? Pensa nesse estado, aqui, o gás nesse tamanho aqui, né, ocupando esse volume. Eu pego o êmbolo e vou aliviar o êmbolo de forma a deixar o gás ganhar mais espaço, ocupar mais espaço. Então, o gás ele estava todo apertadinho aqui embaixo. As moléculas do gás estavam se colidindo aqui nesse espaço todo pequenininho, ok? Só que agora as moléculas elas podem ocupar um espaço maior. Então ela faz menos colisões com a parede. Menos colisão, eu tenho menor pressão. Menor pressão, menor temperatura, tá? Então, se o meu gás muda de estado e ele passa a ter maior volume, ele colide menos com a parede. E tem mais espaço, né? Ele estava aqui todo apertadinho, toda hora ele batia em algum lugar. Agora ele tem mais espaço. Mais espaço, ele consegue passear mais antes de bater. Menos colisão, menos pressão. Menos pressão, menos temperatura. Por quê? Porque eu aumentei o volume. Viu de novo como eles trabalham de formas opostas? O volume contra pressão e temperatura, né? Ganha maior volume, baixou a pressão, baixou a temperatura. É muito interessante, né? Como se você pega o recipiente, pelo simples fato de você aumentar, né, puxar a tampa para cima, o êmbolo, o recipiente fica gelado. E é isso mesmo que acontece, tá? Vamos lá para as relações com a fórmula. Vamos lá, escreve aqui junto comigo. Vamos lá, vamos definir aqui a fórmula junto. Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, tá? Isso aqui é o estado inicial, tá? E aí você tem alguma transformação, né, da situação do gás, e aí você vai ter uma pressão final, volume final e temperatura final, tá? Então essa aqui é a fórmula, tá? Que você tem que decorar, que relaciona a transformação do estado de um gás. O gás passa de um estado inicial, de uma condição, e ocorre alguma transformação, alguma dessas variáveis aqui alterada, tá? E aí você obtém um novo estado desse gás, tá? Inicial e final, tá? O pessoal costuma dar o seguinte macete para decorar essa fórmula. PVT, PVT, tá? Inicial e final, ok? Ok, seguindo o nosso estudo sobre gases, tá? Vamos falar agora sobre 3 tipos de transformações em que o gás pode sofrer, né? Observando uma particularidade entre essas grandezas: pressão, volume e temperatura. Tá? Bom, nós teremos as 3 ocasiões, né? Isotérmica, isobárica ou isocórica, tá? Isocórica conhecida como também isovolumétrica. Bom, vamos ver cada uma delas. Isotérmica, né?
Iso significa igualdade, tá? Indica igualdade, ou seja, igualdade de temperatura. Ou seja, uma transformação do gás onde a temperatura inicial é a mesma da temperatura final. Vamos ver isso aqui na nossa equação dos gases. Na nossa lei geral dos gases. Qual era? Pressão inicial vezes volume inicial divididos pela temperatura inicial é igual a pressão final, né? Vezes o volume final sobre a temperatura final. Muito bem. Agora, se eu tenho uma transformação isotérmica onde a temperatura inicial é o mesmo valor da temperatura depois da transformação, então esses dois números são iguais. Então, matematicamente, nós podemos cancelar esse termo. E aí a nossa fórmula ela vai ficar resumida a PI, VI, PV, né? PV, PV, ok? Para ficar simpático assim, para lembrarmos. Então essa é uma transformação isotérmica. Só isso. O mesmo nós vamos fazer para a pressão isobárica. Bárica relativo a bar, relativo à grandeza de pressão. Bom, então, ou seja, a pressão será igual. Então, nesse caso, a equação PVT igual a PVT, agora essa pressão inicial tem o mesmo valor da pressão final. Então, se são o mesmo número, eu posso cancelar matematicamente. A nossa equação do gás vai ficar resumido a VT, VT. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. E terceiro, só falta nós termos o mesmo volume, né? Então, o volume inicial igual ao volume final. Então, este termo aqui, o volume inicial é o mesmo do volume final, vão cancelar pela matemática, e aí nós ficaremos com a fórmula PT, PT, em cada caso, tá? E aí você vai precisar ler a questão, analisar a situação e verificar qual das grandezas, né, é constante. Tá? Ele pode dizer que a pressão é constante, ou o volume é constante, ou a temperatura é constante. A questão também pode se referir ao processo isotérmico, a um processo isobárico ou a um processo isocórico. Tá? Então, cada um desses casos, você tem que reconhecer qual é a grandeza que será constante, ou seja, o valor inicial será o mesmo do valor final. Então, aí você vai desprezar, você não vai precisar usar esses valores para o cálculo, ok? Simplesmente isso. Bom, agora vamos falar sobre a lei geral dos gases. A gente está falando dela o tempo todo, mas eu quero destacar agora que a relação de pressão vezes volume divididos pela temperatura, essas grandezas relacionadas dessa forma, tá? Elas definem uma constância dos gases, tá? Todo gás vai ter uma constância em relação a essas três grandezas que caracterizam o seu estado, tá? E isso vai definir a seguinte relação: N, que é o número de mols do gás, vezes R, a constante geral dos gases, tá? Então, qualquer gás, né, qualquer gás que se comporte como um gás perfeito, tá? Mas vamos adotar que é qualquer gás, porque é isso que cai no nosso 6 Gran Rio, a gente vai focar nisso, tá? Esse é o nosso método. Foco naquilo que interessa, naquilo que temos maior frequência de ser cobrado na Petrobras. Então, essa relação, a quantidade de gás, né, ela se define numa relação da pressão do gás vezes o volume dividido pela temperatura. Só que
acompanhado do produto da constante universal dos gases, tá? Melhorando isso aqui, a nossa equação geral do estado do gás. Atenção, aqui é a equação de estado. Ou seja, a situação em que o gás se encontra e ponto final. A outra relação, PVT e PVT, era a relação de transformação, ou seja, o gás está em um estado e sofre um processo e ele vai para um outro estado. Ou seja, analisando o estado naquele instante em si, nós teremos essa relação aqui, que é a lei da constante dos gases. Bom, melhorando essa equação, nós teremos PV é igual a nRT, tá? Essa equação era mais famosa assim, tá? Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura, tá? Só anotando aqui, R é a constante dos gases, tá? E N vai ser o número de mols, tá? Mas o que é o número de mols? É só você assistir a nossa aula, né, de cálculos estequiométricos, tá lá explicado, inclusive com uma introdução explicando sobre do que se trata o número de mols. É apenas uma forma de dizermos a quantidade de uma substância química, tá? Só que nesse caso aqui, mols de gás, tá? Bom, então isso aqui vai ser uma quantidade de uma substância, no caso do gás, e a constante dos gases é um valor fixo, é uma constante física, tá? Nós temos dois valores aqui que nós trabalhamos basicamente, ok? Se nós tivermos as grandezas no sistema comum, tá? Bom, deixa eu começar pelo sistema internacional. O R no sistema internacional de unidades será 8,3 aproximadamente, tá? É 317. Mas vamos trabalhar com 8,3 joules por mol Kelvin, tá? Sistema internacional, joules é sistema internacional e Kelvin também é sistema internacional. Mas temos uma outra que não é o sistema internacional, que é a usual nossa, né? 0,082, que é uma unidade que costumamos usar aqui no Brasil, mas não devemos adotar ela como uma obrigação. Observa a questão, normalmente a Sesgran Rio pede no sistema internacional. O valor é 0,082 atm litro mol Kelvin, tá? Bom, nós temos essas duas possibilidades aí. E aí, como diferenciar? Ou você usa o valor adotado, que foi mencionado na questão, ou você observa as grandezas físicas, as unidades das outras grandezas, tá? E aí você utiliza cada uma delas. A gente vai fazer isso nas questões, ok? Mas é mais comum ser cobrado no Sistema Internacional de Unidades. Só mais uma informaçãozinha, né? Essa aqui é conhecida como a equação de Clapeyron. Cientista aí que fez grandes descobertas no estudo dos gases, tá? Bom, vamos agora realizar alguns exercícios utilizando os conceitos aprendidos até agora. Muito bem, vamos lá. Primeira questão, escolhi essa aqui, ó, Petrobras 2011. Primeiro edital de 2011 da prova técnica de operações. Questão 43. 1 mol de um gás ideal ocupa um volume constante de 2 metros cúbicos. A temperatura de 1000 Kelvin. Qual é a pressão interna do gás nesse estado? Dado constante dos gases ideais, R igual a 8,3 joule por mol Kelvin. Então vamos começar a
anotar algumas informações da questão para a gente ir bem passo a passo. Foi dito o volume do ocupado pelo gás, 2 metros cúbicos. A temperatura já está em Kelvin, que ótimo, 1000 Kelvin, tá? E pressão é a pergunta, tá? E aí foi dado, né, como informação que a constante R é 8,3 Joule por mol Kelvin. Ok, então estamos falando de o estado do gás, não estamos falando de uma transformação, né? O gás estava de um jeito, foi feito um processo e ele passou para um novo estado. Não. Então a equação geral dos gases, PV é igual a nRT, tá? Ah, teve uma informaçãozinha que foi dada, né? E não veio como número, tá lá como texto mesmo, 1 mol. Então, N, 1 mol de um gás. N igual a 1 mol. Muito bem, então é só jogar na fórmula, tá? Eis a fórmula. Só colocar na fórmula aqui, a gente vai ter a resposta bem simples assim, tá? Então, qual a pressão é a pergunta? Pressão. O volume é de 2 metros cúbicos. Número de mols é 1. A constante é 8,3. A temperatura é de 1000 Kelvin, tá? Resolvendo isso aqui, nós teremos que 2P é igual a 8.300, tá? P é igual a 8.300 por 2. P é igual a 4.150. Como eu estou no sistema internacional, né? Newton por metro quadrado, tá? Ou seja, Pascal. Mas as respostas estão em Newton por metro quadrado. Só que você observa que nenhuma dessas respostas aqui está escrito assim. As respostas das alternativas estão em notação científica. Bom, para escrevermos em notação científica, a gente tem que utilizar a potência de base 10, tá? Ou seja, nós teremos um número com uma unidade, com uma vírgula, e o resto dos algarismos, vezes uma potência de base 10, tá? Com uma potência aqui, P. Então vamos. Aonde está a vírgula aqui? Quando a vírgula não aparece, significa que ela está aqui, certo? E essa vírgula tem que ser deslocada até o meu número ter uma única casa na unidade, tá? Então essa vírgula, ela tem que vir para cá. Para isso eu vou pegar quantas casas? 1, 2, 3 casas decimais. Então a minha pressão escrita no sistema internacional, 4,15 vezes 10 elevado à terceira, né? Eu perdi 10 casas aqui no meu número, então eu tenho 3 potências aqui na base 10. Newton por metro quadrado. Com isso, a nossa resposta é do gabarito, é a letra delta, ok? Bem fácil, né? Simples aplicação de fórmula. Bom, aqui eu vou destacar que é um assunto muito cobrado, repetitivamente cobrado na Sesgran Rio, essa questão de gases, até porque é muito inerente ao processo do produto principal da Petrobras. Não só da Petrobras, mas de todo o sistema Petrobras. Petróleo tem as suas variáveis que são volume, temperatura e pressão, tá? E o petróleo traz junto com ele os gases, tá? E os gases, nós trabalhamos o tempo todo controlando essas variáveis do nosso processo industrial. Pressão, volume e temperatura. Então, isso aqui é muito inerente ao processo produtivo da Petrobras, de toda a cadeia dela, tá? Então, é bastante cobrado, portanto, pelo nosso método, nós temos que fazer muito exercício desse assunto, ok? Segunda questão, da BR Distribuidora.
do mês de abril do ano de 2010. A questão de número 40. Um gás ideal recebe uma certa quantidade de calor a volume constante. Opa, atenção aí, volume constante. Nesse processo, a temperatura final é 3 vezes maior do que a temperatura inicial. TF igual 3 vezes TI. Sabendo-se que a pressão inicial é de 1 atm, qual é a pressão do gás ao final desse processo? Então, no texto da questão foi dito que ocorre o recebimento de calor. Isso se dá a um volume constante. Opa! Então, volume constante. Significa o quê? Que o volume inicial é igual ao volume final, tá? Então, na nossa fórmula de equação, de transformação do estado do gás, né? PVT, PVT, o volume inicial é igual ao volume final. Então, eu posso cancelar, eu não preciso desse termo. São números iguais. O volume, não sei qual é, mas o número que eu botar aqui é o número que eu colocar aqui, então matematicamente nós cancelamos, tá? Bom, seguindo aqui o texto. Aí ele diz que a temperatura final é 3 vezes a temperatura inicial. E a pressão inicial vale 3 atm. Ou, desculpa, 1 atm. Um atm. Não está no sistema internacional, não tem problema, tá? Bom, agora é só nós fazermos os cálculos. Pressão inicial, 1 atm. Então, 1 aí sobre temperatura inicial, não sei, não foi dito, deixa aqui a indicação dessa grandeza. Pressão final é a pergunta. Temperatura final, tá? Ele chama de TF. Eu vou até botar um Fzinho aqui, mas você já sabe que é a final. O TF, né, é o quê? 3 vezes TI. Então, 3 vezes a temperatura inicial. Olha que maravilha. Aqui ocorre de novo, ó. Não sei que valor de temperatura é esse, mas é o mesmo que aparece aqui, né? Porque o valor da temperatura final foi dito em função do triplo da inicial. Então, matematicamente, isso aqui eu cancelo também. Então, eu fiquei com o quê? 1 é igual a P sobre 3. Então, pressão é igual a 3 atm. Pronto. Só isso. Gabarito, letra C. É a resposta, tá? Deixa eu chamar a atenção aqui só para uma coisinha. Vamos supor que você tenha esquecido do lance da transformação volume constante, né? Que você cancela aqui os volumes, né? Vamos supor que você tenha esquecido isso. Então, observe que não faz diferença. Então, vamos colocar aqui na fórmula o volume inicial e o volume final. Bom, desde que você tenha um entendimento, volume constante. Volume constante, então, volume inicial é igual a V. Então tá, então essa aqui é V e isso aqui é o mesmo volume do inicial. Então eu sei que eu posso cancelar, tá? Tendo conhecimento, tendo um entendimento do assunto, você, ainda que esquecesse que a fórmula é PT, tá tudo bem, desde que você tenha entendimento do que está, da situação que está sendo proposta na questão. Mais uma observação aqui, tá? Só para confirmar, e a gente está massificando o nosso estudo, olha a relação que foi feita. Um gás foi aquecido, tá? Eu tinha uma temperatura inicial e a temperatura final é o triplo da temperatura inicial. Ele foi aquecido, ok? Ou seja, 3 vezes a temperatura que ele tinha. Ele triplicou a temperatura. Então é claro que isso foi aquecido.
Bom, quando nós aquecemos um gás, já falei na aula que se eu aumento a temperatura, fatalmente a pressão também vai aumentar. Olha isso aqui provado matematicamente. Qual era a pressão inicial? 1 atm. Depois que ele foi aquecido, ou seja, triplicada a temperatura, olha a pressão final. 3 atms, tá? Isso é importante, você tá com isso muito bem entendido, até como eu já falei, isso aqui é um assunto bastante cobrado, tá? E eu tenho visto que algumas perguntas sobre o processo industrial, né? Perguntas sobre automação, sobre o processo envolvendo essas grandezas físicas, pressão e temperatura, tá? Tem sido mais frequente cair na Petrobras, tá? Nos concursos elaborados pela Sesgran Rio, ok? Então, eu estou observando uma mudança aí de perfil e tenho visto questões sobre um gás, tá? Uma substância que está numa tubulação, ele passa por uma válvula e depois dessa válvula acontece uma transformação, porque essa válvula ela causa uma restrição, tá? Existe uma pressão antes da válvula e uma pressão depois dessa válvula. Então, o que acontece com o gás antes e depois, tá? Nada mais do que uma análise da situação do estado do gás. Se a válvula ela abre muito, ela vai aliviar o gás, vai perder pressão. Se perde pressão, perde temperatura, tá? Da mesma forma que se a válvula se fecha, tá? Esse gás, antes da válvula, ele vai aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura. Então, só mais essa observação aí, vamos para a próxima questão. Petrobras aprova do segundo edital de 2010. Prova de técnica de operações, questão 48. Uma amostra de um gás ideal recebeu o calor de uma fonte, aumentando sua temperatura em 2,5 vezes. Nesse processo, foi realizado trabalho sobre o gás, e o seu volume foi reduzido à metade do volume inicial. Qual a pressão final do gás em atm, sabendo-se que a pressão inicial era de 10 atm? Bom, então vamos anotar as informações, né? Vamos começar bem básico. Vamos primeiro só extrair as informações da questão para a gente poder entender essas grandezas. Uma amostra de um gás ideal recebeu o calor de uma fonte. Não se falou dessa quantidade de calor. Até aqui tudo bem, não se assusta. Aumentando sua temperatura em 2,5 vezes. Opa! Então a temperatura final ficou como? 2,5 vezes a temperatura inicial, tá? Aumentou a temperatura em 2,5 vezes. Aqueceu, ganhou calor. Nesse processo, foi realizado um trabalho sobre o gás e o seu volume foi reduzido à metade do volume inicial. Falou-se sobre a realização de um trabalho sobre o gás. Esse é o trabalho, uma grandeza física que a gente vai ver na próxima aula, de gás, dando continuação. Porém, aqui não vai afetar em nada. A questão está falando só sobre um processo, tá? A energia sobre esse trabalho não vai entrar nesse cálculo. Mas o que vai entrar no cálculo é o seguinte, que o volume foi reduzido à metade do inicial. Então, o volume final é igual ao volume inicial divididos por 2, ok? A metade, né, foi reduzido à metade. Qual a pressão final do gás em atmosfera, sabendo-se que a pressão inicial, informação, pressão inicial de 10 atm. Então, normalzinho. PVT, PVT, tá? Inicial e final. Pressão inicial 10, volume inicial não sei, né? Temperatura inicial também não foi dito. Foi tudo mencionado lá
no estado final do gás. A pressão final é a pergunta. Qual é o volume final? Metade do volume inicial. Então, VI sobre 2, tá? E a temperatura? 2 vezes e meia a inicial. Vai entrar aqui no lugar da temperatura, 2,5 vezes T, que vai multiplicar aquele 2zinho ali também, tá? Então, melhorando aqui matematicamente, 10 vezes VI sobre TI é igual a PVI sobre 2,5 vezes 2, 5T. Tá? 5TI, né? 2 vezes e meia a temperatura inicial. Ok? Então eu tenho ali grandezas iguais, apesar de eu não saber qual é o número, eu sei que elas são iguais aqui, ó. Temperatura inicial, volume inicial, cancela com o volume inicial. Então, chego na conclusão de que a pressão é igual a 50 atmosfera. ATM, gabarito é a letra C. Ok? É isso, gente. Agora, realizar mais exercícios sobre o assunto, ok? Escolhe aí nas provas anteriores, tá? Seguindo o método que eu oriento é fazer todas as provas antigas de concurso do sistema Petrobras, tá? Só que você vai estar sempre escolhendo as questões que pertencem ao seu edital mais recente, tá? Muitas coisas foram tiradas, tá, do edital ao longo dos anos, então você olha atualmente qual foi o edital mais recente e concentra nesses estudos. Esse assunto estava nesse edital mais recente, tá? Estamos nesse assunto em estudo dos gases, ok? Estudo dos gases estava nesse edital, então, resolvendo questões desse assunto, vale também pegar questões de livro de ensino médio, tá? Não sugiro questões de Enem, tá? Eu sei que muita gente pergunta, mas questões de Enem são com outro foco, tá? Então, questãozinha de livro de ensino médio, comum, ok? Questões básicas. Eu gosto muito desse livro aqui, tá? É do Nicolau de Toledo, Física Básica, volume único. Eu gosto muito desse livro. Por que eu gosto muito desse livro? Porque ele traz uma sequência de questões, tá? Que vai, esse grupo aqui, questões são consideradas como fáceis, tá? Ok? Ele dá uma questão de aplicação, que eu considero questões fáceis, tá? Aí depois umas questões mais elaboradas, ok? E depois umas questões mais difíceis, tá? Então você tem fácil, médio e difícil, ok? E muitas delas são de concurso de vestibular, tá? Que estão bem no perfil de prova da Sesgran Rio. Mas o mais importante é você conseguir pegar todas as provas de concurso da Petrobras desde 2003 e resolver ela sempre com o edital focado, tá? O que eu quero dizer com isso? Vai só resolver assunto que é relativo ao edital mais recente. Assunto que não cai mais, você pula, vai para outra questão. Esse assunto aqui ainda continua sendo muito cobrado, como eu falei durante a aula, é muito inerente ao processo da Petrobras. Até a próxima aula.